Oi, vamos para a aula 13 da apostila 3, português 3, que é redação, né? Como elaborar um título e uma tese. Lembrando já que a redação do Enem, ela não é obrigatório, ela não tem como obrigação colocar o título. Mas se você colocar, você ganha pontos por criatividade, por credibilidade no seu texto, não é obrigatório. Mas, se você quiser colocar, pode colocar. Pontos relevantes em uma redação: o título e a tese são os desafios iniciais de um elaborador durante o processo de criação textual. Essa árdua tarefa se dá logo após o entendimento da proposta e tipologia exigidas pela banca examinadora e necessita de algumas habilidades, como criatividade, capacidade de sintetizar e de julgar. Então, eu acho que o principal para se escrever um título é essa capacidade aliás, essa criatividade, essa capacidade de sintetizar e de julgar. E você tem que ser rápido, conciso e eficiente no seu título, tá? Porque se você não causar impacto, nem é legal colocar. Mas bora aqui. O que é importante? Toda dissertação se caracteriza essencialmente por uma tese. Então é preciso que haja tese. Textos dissertativos argumentativos, eles precisam girar em torno de uma ideia, de uma concepção, que é a sua tese. O texto pode até não apresentar um título, mas nunca deixará de apresentar uma tese. O título trata-se de um recurso de linguagem com a finalidade de apresentar, resumidamente, um texto ao examinador ou a um leitor. Nas redações de exames, os títulos geralmente são opcionais, tal como acontece no Enem. Alguns vestibulares não tornam isso obrigatório. E alguns concursos também. Quando for obrigatório, já tem uma linha específica lá em cima para você colocar e aparece o aviso. Então, quais são as táticas para um bom título? Seja criativo, você tem que impactar, você tem que dar curiosidade para quem vai ler. Seu título não precisa de verbo, podendo ser uma frase nominal, e se for uma frase nominal, você não precisa colocar ponto final. Um título é sempre uma frase resumo, pois sua ideia é sintetizar todas as informações presentes em seu texto. Justamente por isso, você escreve o texto primeiro e depois vê se cabe um título, se tem necessidade, se a partir daquilo que você escreveu já nasceu um título legal. O título deve estar em consonância com a tipologia textual, ou seja, se é uma dissertação argumentativa, geralmente é uma coisa mais séria, mais sóbria. Se é uma narração, ele pode ser muito mais criativo. Neologismos são aceitos, porém use aspas, né? Tipo, uso de uma gíria, de uma palavra de uso mais novo. Por exemplo, palavras que são neologismos, que a gente usa hoje em dia, mas que precisariam de aspas. Blogueiro, twitteiro, youtuber, esse tipo de palavras que são mais recentes, a gente coloca entre aspas. Coloque pontuação no final sempre que seu título for uma oração. Oração é uma frase que tem verbo. Em caso de frases nominais como título, se essa frase nominal tiver uma pontuação no meio, você tem que botar o ponto final. Quanto ao uso de letras maiúsculas, siga a seguinte orientação. Se for uma expressão ou frase nominal, use maiúsculas em todas as palavras que possuem sílaba tônica. Caso o título seja uma oração, use maiúsculo apenas na palavra inicial e em nomes próprios. O título deve ser breve e estar centralizado na linha 1, né? Se você optar por colocar um título, não pule linhas para isolar o título, isso é uma regra básica, a regra é clara, não se pula linha em redação. Não repita a proposta de redação dada pela banca no seu título, exceto se essa exigir que isso seja feito. Você pode usar a palavra-chave, mas nunca o próprio tema como título. O que é que vem a ser a tese?
é o posicionamento ou ponto de vista do participante diante do tema e da situação problema apresentada nos textos. Vou aumentar aqui. Trata-se da ideia que você vai defender, devendo estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo do texto. Sua tese deve ser apresentada logo no primeiro parágrafo, logo na introdução. Então a gente já sabe que a tese tem que ficar clara bem no início. Gente, eu passo o dia inteiro sem espirrar. Chega a hora de gravar, eu começo a ficar com a nariz coçando. É alergia já. É uma forma de período simples ou composto. Então, aqui, ó, a gente tem em amarelo a apresentação do tema. Deixa eu voltar. Descendo mais devagar. Nossa, mas foi bem... Engraçado assim que voou o texto. Por aqui. Pronto. Amarelo é a apresentação do tema, em verde está a tese, e em azul o fechamento do parágrafo. Bora ver como é que ele construiu esse primeiro parágrafo. Só um pouquinho. Tá horrível de centralizar aqui, né? Dá o menos para ficar legal. Então, o aumento de casos de dengue no Brasil não pode ser visto odiernamente como um mero problema de saúde. Esse é o tema. Dengue no Brasil, epidemia de dengue no Brasil. Olha a tese. Trata-se de uma questão grave questão social, cujo combate requer medidas eficazes. Então, qual é a sua tese? Que isso é grave, que é uma questão social, ou seja, uma coisa que interessa a todos nós como população e que deve ser combatido com medidas que possam suprimir. E azul, fechamento. Urge, pois, que o poder público se mobilize no sentido de superar esse desafio. Então é bem simples. Na verdade, claro, para você chegar à simplicidade, você precisa trabalhar bastante. Quanto mais conciso, simples, delicado você for, mais trabalho você teve por trás para conseguir aquilo. Então, para construir uma boa tese, são necessárias algumas ações. Fazer uma ampla pesquisa sobre o tema a ser discutido, óbvio. Quando você vai fazer a redação em casa. Como você vai fazer uma redação lá no dia da prova do Enem, você poder pesquisar, que é óbvio, né? Não pode mexer em nada, não pode pesquisar. O que é que você faz? Você vai ser uma pessoa bem informada. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então, você tem que ser uma pessoa bem informada, ou seja, você tem que estar sempre lendo, você tem que estar sempre assistindo aos jornais, sabendo o que está acontecendo. Não adianta você ser uma pessoa que sabe falar sobre diferenças climáticas, sobre futebol, sobre religião, sobre uma novela nova que está passando, se você é uma pessoa que não busca informação. Você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. Então, é obrigatório que você seja uma pessoa que lê bastante, que assiste bastante coisas, que debate com seus amigos, coletar informações e transformá-las em argumentos que sustentem sua tese. É importante, quando você pensa na tese, você já pensa nos seus argumentos. O que é que você vai colocar ali para sustentar essa tese? Reconhecer as diferentes opiniões sobre o tema e usá-las a seu favor. Então você também pode colocar contrapontos. Você pode até adiantar uma coisa que seria contra e ressaltar por que aquilo está errado, por que a sua tese está certa. E, elencar fatos a partir deles, criar uma tese,
Né? Você pode criar fatos que reforcem sua opinião, distinguir juízo de fato e juízo de valor. Ai, gente do céu. Desculpa o espirro. Agora assim mesmo, você sabe que eu sou a pessoa que espirra muito. Juízo de fato. Evidencia como as coisas realmente são. Juízo de valor emite opinião, julgamento sobre algo. Por exemplo, algumas coisas. Oh, meu Deus do céu. É que pode. Gente, enquanto isso, minha mãe e minha tia estão rindo de mim, tá? É ali. Então, juízo de fato evidencia como as coisas realmente são. Por exemplo, racismo, né? É um tema que está muito presente agora na sociedade. Agora sim, sempre, né? Mas olha, ultimamente houveram alguns casos muito fortes, muito latentes. Então, racismo. O juízo de fato é que todas as pessoas têm que ser respeitadas, independente de sua cor, de sua raça, independente de qualquer coisa. E também que a cor da pele da pessoa não é determinante, não é porque a pessoa é negra que ela está mais propensa a ser pobre ou a ser ladrão, a ter atitudes violentas. Isso é o juízo de fato. Juízo de valor, por exemplo, vocês viram o caso recentemente de uma youtuber, não sei se ela era youtuber, influencer, que ela estava falando que pessoas negras geralmente tendem a ser ladras, tendem a praticar mais violência. Isso é um juízo de valor, baseado em preconceito, baseado na vida dessa pessoa que deve ser medíocre, no sentido de que ela vive numa bolha, não tem contato com pessoas diferentes, com realidades diferentes da dela. Então, o juízo de valor é você emitir uma opinião que é apenas baseada no julgamento subjetivo, né? Ele fala o meio subjetivo de analisar o fato. Então, assim, às vezes o juízo de valor, ele é errôneo, porque você não pode ter uma opinião sobre certas coisas apenas baseado no que você acha, apenas baseado no seu mundinho, do seu ponto de vista. Você tem que procurar ter um juízo de fato. Evidenciar as coisas como elas realmente são. Não há como fazer a defesa de um fato. Sua existência não está subordinada a quem o escreve. Por exemplo, uma pessoa pode defender o direito dos LGBTQ, pode defender o direito... Um homem branco, por exemplo, um homem branco hétero, ele pode defender o direito dos negros, ele pode defender o direito da comunidade LGBTQ, ele pode defender o direito das mulheres, sem realmente ele estar naqueles grupos. Por quê? Porque a existência do juízo de fato não está subordinada a quem o escreve. Ele não, a pessoa, né, nesse caso, digamos, esse homem branco hétero, ele não está analisando as coisas da ótica dele, do lugar de fala dele. Ele está respeitando tudo aquilo que é visto, toda a pluralidade do mundo, tudo que ele já deve ter visto em história, em sociologia, enfim, dá para entender. Então, na redação é preciso juízo de fato. Você não pode falar as coisas baseado naquilo que você acha, você tem que ter certeza da sua opinião. Aí é que a gente tem os estudos de caso e a gente tem aspectos formais da língua, que é o infinitivo pessoal e o impessoal.
O infinitivo pessoal é aquele que flexiona, né? Ó, estudarem, chegarem, estarmos. Quando os sujeitos dos verbos são diferentes, você pode praticar o infinitivo pessoal. Quando houver coincidência de sujeitos, não se flexiona o infinitivo. Por exemplo, querendo saber todas as verdades. Eles precisam encontrar o caminho. Quando ele for usado antes do verbo regente, ao chegarem ao colégio, os alunos entraram em forma. Quando ele iniciar uma oração que represente o sujeito do verbo, parecer, as estrelas pareciam brilharem. Quando ele estiver muito distante do verbo regente, para efeito de clareza, devem as pobres crianças desta escola brincarem. Descer só um pouco para ver o resto da página. Aqui não desce tudo de uma vez, é incrível isso. Aqui. E o infinitivo impessoal? Quando ele estiver sujeito igual ao verbo regente, ou seja, quando ele não flexiona, quando ele depender dos verbos deixar, fazer, mandar, ouvir, ver e sentir, quando ele depender dos verbos obrigar, ensinar, aconselhar a e semelhantes, quando ele depender de um substantivo ou de um adjetivo, quando o infinitivo estiver antecedido de preposição, sempre que na locução verbal auxiliar estiver no gerúndio, na voz passiva formada por um infinitivo regido da preposição de. Pronto, então essa foi a nossa aula. Apenas uma aula hoje, na verdade 2 aulas em 1.